É sério isso? Você acha mesmo que as doenças são causadas apenas por questões naturais? Será mesmo que isso é? Ora, o episódio do Deixe Quieto, sério isso, começa em instantes. Agradecendo a Raf, agradecendo o apoio ao Frango no Pote aqui na Prudente de Moraes, porque são eles que acreditam no nosso trabalho, são eles que estão conosco. E aí, vai uma cervejinha com frango no pote? Ah, chama a vinheta, Severinho! É sério isso? Você acredita que as doenças são causadas por elementos naturais ou simplesmente por elementos naturais? Se eu te disser que não, olha só. Claro que vírus, bactérias, eles estão na natureza, eles estão na terra, no ar, nas superfícies, claro que estão. A grande questão é de que maneira o ser humano se relaciona com essa natureza e consigo mesmo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, das arboviroses, que teve gente aí matando uma ruma de macaco, lembra que tem essa história? Né? Os soin, como a gente diz por aqui, essas pessoas achavam que a doença era transmitida pelo macaco. Só que não é necessariamente assim. As arboviroses, elas acontecem, elas surgem quando nós invadimos determinados espaços numa expansão urbana desordenada. Nesses espaços que nós afastamos determinados animais, os mosquitos que usam esses animais como forma de alimentação acabam então acabam usando então os próprios seres humanos. Isso aconteceu com a dengue, isso aconteceu com a malária, com a chikungunya. O Aedes aegypti, por exemplo, nem é um mosquito de origem brasileira, americana, é de origem egípcia e foi trazida por navios. Percebe, então? O ser humano tem uma relação direta com o transporte de doenças, com o deslocamento de doenças. É importante você perceber que a destruição ecológica ou as afetações ecológicas, elas não afetam apenas a natureza. Elas podem afetar, primeiro, a natureza, as florestas, a fauna, a flora, mas elas afetam os seres humanos, elas afetam a nossa sociedade por questões econômicas, questões climáticas, aumento de temperatura, diminuição da quantidade de água potável, pessoas que vivem economicamente de coleta, de extrativismo, acabam sendo afetadas, gerando pobreza. Essas pessoas vêm para as cidades, se aglomeram em condições precárias, formando favelas. Então, tem que pensar nisso. Um outro exemplo é como a peste negra, lá no século XII, exterminou 1/3 da população europeia, causada pelo desmatamento, causada pelo comércio entre Ásia e Europa, que deslocou o vírus. Essa doença, o vírus não, a bactéria, é importante pensar de que maneira a peste negra ela acabou sendo introduzida por questões econômicas, por hábitos alimentares, por uma relação de devastação com a floresta, enquanto a cidade ela tinha condições sanitárias deficientes, lixo, esgoto ao céu aberto, não havia banheiro, as pessoas ingeriam muito pouca proteína. Perceba como essas doenças, elas estão relacionadas aos nossos hábitos. Isso aconteceu agora, por exemplo, com a pandemia. Perceba que a Covid-19, ela está diretamente vinculada a um deslocamento da população mundial. A globalização não globaliza apenas informação, não globaliza apenas produtos. A globalização, ela também globaliza doenças. Veja como a Covid nos afetou. Em sala de aula, praticamente nós não conseguimos dar aula regular porque os alunos ficam efetivamente no celular. Porque os alunos ficam dispersos. As crianças não conseguem ficar paradas dentro da sala de aula, se concentrando, querendo sair, querendo se deslocar, querendo se mexer. Veja os atrasos intelectuais em todas as instâncias que isso teve. Da educação pública à educação privada, da educação básica à educação universitária. Olha a quantidade de pessoas que tomam ansiolíticos hoje, como aumentou a procura por terapias, como as pessoas perderam a empatia. Tudo isso porque uma doença nos obrigou a ficar dentro de casa. Tudo isso por uma doença que matou milhões de pessoas, centenas de milhares de brasileiros.
Vejam como essas famílias foram afetadas psicologicamente. Veja como essas famílias, elas ficaram atordoadas, crianças ficaram sem pais, pais ficaram sem filhos. Veja, é uma tragédia. Observe como isso é doloroso. Outro exemplo é como a varíola impactou o Brasil no início do século XX. Milhões de pessoas foram mortas. A gripe espanhola que se estabeleceu na Primeira Guerra Mundial, quase que a gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Quase que a gripe espanhola paralisou a guerra de tanta gente que morreu. Essas doenças, elas são causadas por hábitos. Essas doenças são causadas pela própria interação entre o ser humano e seu próprio corpo e o ser humano e a natureza. Mas essas doenças, elas se tornam acontecimentos a partir do momento que elas mudam a civilização. A partir do momento que a própria civilização é obrigada a criar remédios, vacinas, técnicas de prevenção, políticas públicas. Então, há uma alteração da comunidade, há uma mudança do Estado, há uma mudança no entendimento das pessoas, inclusive do ponto de vista subjetivo, gerando sofrimento, gerando medo, gerando raiva. Como essas doenças podem ser utilizadas politicamente? A peste negra, por exemplo, na Idade Média, ela foi trazida com a ideia de que foram os judeus que transmitiam a peste negra, o que justificava em cidades como Veneza, em 1340 e alguma coisa aí, o extermínio da comunidade judaica que vivia naquela região. Ou as revoltas dos servos, né, a Jacquerie, né, Jacquerie, uma pronúncia em francês. Né, Jack seria a ideia de, como a gente chama hoje, um Zé, uma pessoa qualquer. E aí esses servos se rebelavam contra a igreja e se rebelavam contra os nobres, porque entendiam que a peste negra era um castigo de Deus por causa das iniquidades cometidas pelo clero e por esses nobres. De que maneira, politicamente, essa Covid, ela foi utilizada no nosso país? De que maneira essa Covid foi utilizada numa disputa entre Estados Unidos e China, que por trás tem área de influência econômica, política, no nosso país? Do mesmo jeito. De que maneira, por exemplo, a varíola, ela foi vendida com a ideia de pobres, como nos Estados Unidos, a varíola, ela simplesmente vai gerar espaços que a gente nem sabe, que são fechados, isolados, como acontece em Los Angeles, como acontece em São Francisco. O problema é que você não sabe que ele foi fechado. As comunidades asiáticas, por exemplo, o bar Chinatown, a velha e boa Chinatown dos nossos filmes, né? Vocês percebem como Chinatown é construído como um espaço da pobreza, da miséria, como Chinatown é construída num espaço das gangues? Se eu disser a você que Chinatown nasce do fluxo de imigrantes chineses do final do século XIX e início do século XX, via Pacífico, que povoaram aquela região, construíram as estradas de ferro, foram mortos às dezenas de milhares pelas próprias condições de trabalho e depois foram jogados ali e muros foram fechados para que essas pessoas não contaminassem os americanos, não contaminassem o resto da cidade. A história dos Estados Unidos também é uma história de doenças. A história do Brasil também é uma história de doenças. Mas essas doenças, elas são acompanhadas sempre de discursos políticos, de elaborações ideológicas, de impactações na vida cotidiana das pessoas, de mudanças civilizacionais. Sério isso? Você ainda acha que as doenças são causadas por elementos naturais? Sério isso? Você ainda acha que as doenças acontecem por nada? Ou que as doenças são apenas causadas por vírus, bactérias, fungos? Sério isso? Aí, mais um episódio do Deixem Quieto. Até a próxima.